Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Ué, o amém foi mais devagar? Hã? Hã? Então diga para o seu irmão, estou tão feliz que você vai pagar o lanche para mim hoje. Aleluia. Glórias a Jesus. Amém. Queria que você ficasse em pé, por favor. E você abrisse a palavra de Deus, Gênesis capítulo 26. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Gênesis 26 é um texto que todos conhecem. Eu creio que Deus tem algo para nossas vidas. E, queridos, eu amo ver as pessoas crescer, né? Eu tenho convicção de eu estou aqui porque só o fato dessa família que vai para Londrina é porque eu tenho certeza que Deus vai dar um futuro muito bom para vocês naquele lugar. Como eu tenho convicção que Deus me trouxe aqui para profetizar sobre a sua vida, que Deus tem um futuro melhor para você. Você crê que você pode construir um futuro melhor? Ou você acha que você já chegou no top? Não, né? Eu creio que Deus tem algo muito grande para essa igreja, para esse ministério, né? Eu tenho certeza que não estamos aqui por acaso, tenho certeza, há muitas vidas, muitas famílias que vão ser tocadas por essa casa, por esse ministério. Amém? Texto da palavra de Deus em Gênesis 26, 1. Antes de nós lermos, vamos orar? Põe a mão no seu coração. Você tem expectativa de Deus falar com você nessa noite. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Sabemos que o Senhor agendou essa data, esse dia, para estarmos aqui. Mas nada somos e nada temos se não for pelo Teu Espírito tocando as nossas vidas, abençoando famílias, lares aqui. O propósito que o Senhor tem nesse dia, Senhor, é saber que sementes serão lançadas neste lugar, para que venha frutificar 100 por 1. Por isso, Espírito Santo, ao lermos a Tua palavra, revela ao nosso espírito, Deus, o Teu querer, a Tua vontade para nossas vidas. Deus, tudo aquilo que está preso, amarrado, que seja, Deus, um romper neste lugar, na vida profissional, material, financeira, espiritual, ministerial. Nós declaramos um futuro melhor, pela ação do Teu Espírito em nós e através de nós. Cremos e recebemos a Tua palavra nessa noite pela ação do Teu Espírito. Guarda-nos, cobre com o Teu sangue. Toda ação do inimigo contra as nossas vidas está quebrado, selado em nome de Jesus, pela ação do Teu Espírito em nós e através de nós. Amém? Gênesis 26, 1 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essa terra. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essa terra. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Palavra de Deus, você pode se assentar. Esse é um texto conhecido onde havia um momento de dificuldade na vida de Isaque, né, um momento de sequidão. E talvez você está aqui passando por um momento, né, como esse, de uma sequidão. E que nós possamos entender que não é porque estamos passando nesse momento, é que nós não podemos ter um futuro melhor. Eu creio que Deus tem grandes coisas para a nossa vida. E para construir um futuro melhor, nós precisamos ser diligentes. Diga para o seu irmão assim: ser diligente. Né? Ser diligente em tudo aquilo que Deus tem para nós. Havia um momento de tensão quando eu olho para esse texto, eu vejo assim, Isaque querendo tomar uma decisão, sair do centro da vontade de Deus, do propósito de Deus, mas apareceu o Senhor e falou com ele. Né? Eu creio que Deus está aqui nessa noite, você crê? E quer falar comigo e com você. Porque muitas vezes, num momento como esse, né, de sequidão, né, algumas decisões, e às vezes a gente toma as decisões e sai do centro da vontade de Deus. E é um grande perigo quando nós saímos do centro da vontade de Deus e às vezes não percebemos no nosso dia a dia, na caminhada, coisas que estamos fazendo que às vezes Deus, né, não falou que é para fazer.
E às vezes coisas que nós devemos fazer e não estamos fazendo do jeito que Deus mandou nos fazer. Então nós precisamos ser diligentes. E o que é ser diligente? Diligente é uma habilidade adquirida que combina persistência. Persistência. Às vezes, no momento de sequidão, dificuldade, né, nós não temos essa persistência em áreas da nossa vida que nós precisamos ser diligentes. Deus tinha um plano para a vida de Isaac. Isaac, é nessa casa, neste lugar, é nessa terra que eu vou te abençoar. Não desça para o Egito. Não pegue a estratégia das coisas do mundo, faça como, né, Deus tem para você. Então, uma habilidade adquirida de que combina persistência criativa. Né? Uma das coisas que eu mais oro sobre a minha igreja, falei, Deus, dá ideia criativa para que, né, os empresários, as pessoas possam prosperar, ser abençoados. Ideia criativa na educação de filhos, né, de como lidar com os filhos. Isso, então, nós precisamos. Também, diligência se refere a um esforço inteligente. Né? Quantos aqui têm se esforçado? Mas nós precisamos, né, esforçar de uma maneira inteligente. Por exemplo, amanhã você vai cortar uma árvore, você vai fazer um esforço. Mas é inteligente você não querer cortar uma árvore com um martelo ou com uma marreta. É melhor com a serra, não é verdade? Então, esse é um esforço inteligente. Nós temos diligente na nossa caminhada, como fazer, né? Porque muitas vezes, puxa, como que eu vou prosperar na minha vida se eu não tenho, né, um esforço de fazer um planejamento na minha vida financeira? Eu não estou sendo inteligente. E nós precisamos ser diligentes naquilo que nós fizemos. Então, um planejamento executado de uma forma honesta. Isso é ser diligente. Eu planejo, mas eu vou executar isso de uma maneira honesta. Honestidade. Né? Porque muitas vezes, no momento de dificuldade, nós queremos pegar atalho. Mas quantos aqui querem construir um futuro melhor? Digam glória a Deus. Né? Executado de forma honesta e sem atraso. Né? Quantos aqui gostariam de, né, que uma empresa, puxa, eu vou fazer uma cozinha, uma obra, uma coisa, gosta, né, que quando as pessoas atrasam? Levante a mão. Né? Então, muitas vezes nós não prosperamos, não entramos no novo nível, porque muitas vezes demos uma palavra e não honramos a nossa palavra. Isso, né, eu não estou sendo diligente, né, na proposta que eu falei. Por exemplo, nós temos aqui várias mulheres. Imagine você comprou uma chapinha para entregar na sexta-feira, porque domingo você queria vir no culto bonita. E essa chapinha não chegou, e você veio no culto com o cabelo igual uma vassoura. Né? Então você nunca mais vai comprar daquela empresa. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, querido? Mas, né? Então, muitas vezes, né, um planejamento, né, de uma forma honesta e sem atraso. Né? Nós precisamos entender isso. Eu sirvo um Deus que eu tenho certeza que Ele nunca chega atrasado. Você serve esse Deus? Você quer construir um futuro melhor? Nunca deixe Deus esperando. Nunca deixe Deus esperando. Porque quando Deus marca um encontro, Ele está no horário para nos encontrar. Né? Quando você dá uma palavra para Deus, quando você faz um voto com Deus, né, nós precisamos cumprir esse voto. Amém? Você crê nisso? Né? Com competência. Nós precisamos, né, cada dia executar o nosso trabalho, o nosso serviço com competência. Você crê, né, que Deus pode te capacitar para você fazer as coisas com competência? Né? Então, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Nós servimos um Deus de excelência. Servimos ou não servimos? Né? E quando você entra numa casa como essa, você vê, né, como é feito, como ontem nós estávamos num jantar de casais. Quem estava no jantar de casais? Que excelência. Você crê que Deus ama a excelência? Hã? E nós precisamos executar, né, a nossa vida profissional, aquilo que fizemos. Né? Você cuida de algo na igreja e você quer proporcionar e quer ter um futuro melhor, preze pela excelência. A excelência, né, como você conduz o seu ministério, o seu discipulado, né, os horários, tudo isso conta diante de Deus. Então, porque a diligência sempre vai levar você a ter vantagem. Quando você sabe que uma empresa entrega, né, em ponto,
com certeza você vai querer comprar aquela empresa e aquela empresa já vai estar em vantagem. Então, a diligência é algo muito importante. E nós precisamos, para construir um futuro melhor, eu queria primeiro que você ouvisse essa introdução sobre ser diligente naquilo que você está fazendo, naquilo que você está executando. Né? Porque uma pessoa que trabalha com diligência, ela sempre vai sair na frente. Uma pessoa que tem diligência, ela sempre vai ser admirada. Nossa, que excelência. Né? Como está fazendo. Que louvor que nós vimos hoje aqui. Será que foi feito de qualquer jeito? Houve um ensaio, houve um preparo, houve um tempo. Né? E chegou um momento que eu até estava assim deslumbrado com a presença de Deus. Né? Então nós precisamos entender isso. Tiago fala... Tiago, capítulo 1, verso 25, diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem está falando isso? A palavra de Deus. Fala, né, de uma persistência que observa a lei de Deus, que tem a palavra de Deus e põe em prática. Né, essa pessoa vai ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que ela realizar. Então, nós precisamos entender a primeira coisa, né, sobre essa questão de sermos diligentes. Mas eu queria, né, falar de algo muito importante que Deus falou para mim. Se você quer construir um futuro melhor, primeira coisa que nós precisamos entender, você precisa, né, descobrir qual é a sua missão. Qual que é a sua missão? Qual que é o seu chamado? Né? Por que você nasceu? Por que você está aqui? Por que você está ouvindo essa palavra? Por que Deus te alcançou? Irmão, eu sou... Vamos dizer assim, para ser um pastor, eu considero assim que eu sou o cara mais improvável. Mais improvável. Mas o dia que eu tive uma revelação de Deus, do meu chamado, tudo se clareou na minha vida. Eu entendi, né, o meu chamado, o propósito de Deus para a minha vida e a minha missão. E quando eu entendo a minha missão, nada vai me parar. Nada pode te parar quando você entende a sua missão. Você crê nisso? Você crê nisso? Que isso vai levar você, né, a ter um futuro melhor? Então, a ignorância a respeito do que Deus pensa sobre sua vida rouba o seu potencial. E quando eu entendi, né, o que Deus pensa ao meu respeito, quando eu tive uma visão, uma experiência com Deus, entendi o meu chamado, eu comecei a despertar e comecei a ver o potencial que eu não me via. Que eu era incapaz e que até as pessoas não viam isso em mim. Mas quando eu entendi a missão que eu tenho nessa terra, o chamado que Deus tem, né? Às vezes eu recebo alguns convites, às vezes eu vejo algumas palavras proféticas, algumas questões, alguma situação, alguns desafios. Quantos aqui tem desafios? Porque para você ter um futuro melhor, né, você precisa entender que nós vamos ter, né, lutas, dificuldades, desafios, mas quando você entende a sua missão, você ora para Deus, fala com Deus, fala: Deus, tem alguém querendo atrapalhar a minha missão. E eu, com as minhas orações assim, eu falei: Deus, ou se eu mato ele, ou eu vou ter que matar ele. Mas eu tenho que cumprir a minha missão. Estou falando muito em matar, eu preciso me cuidar. Né? Mas quando você, né, não conhece a sua missão, isso rouba o seu potencial. Talvez você seja, né, tenha um chamado e está escondido. Mas há um grande potencial na sua vida, na sua casa e na sua família. Você crê nisso? Então, né, eu acredito que viver uma vida acima da mediocridade, e quando nós falamos essa mediocridade, é uma palavra forte, mas mediocridade é você viver na média. Mas eu creio que quando Deus nos chamou, quando Deus se chamou, e pare para pensar, o Espírito Santo de Deus veio morar dentro de você. Quando eu entendo isso, quando nós entendemos isso, nós perdemos o direito de sermos pessoas comuns. Você crê nisso? Há algo poderoso, né? Há algo grandioso que habita dentro de você, que vai levar você a liberar esse potencial e fazer coisas tremendas para Deus. Então nós precisamos entender isso. Né? Eu acredito que viver uma vida acima da mediocridade é quando você descobre a sua missão. Aí você vai ser bom.
Aí você vai fazer as coisas com excelência. Aí você vai fazer as coisas com foco, com dedicação, com entendimento, né? E no momento de crise, como Isaac estava, no momento de sequidão, e você ouve Deus, e Deus falou, Isaac, não saia daí. Não saia desse momento. É neste lugar que eu quero usar a sua vida, porque eu tenho uma missão através da sua vida neste lugar. Você crê nisso? Você tem um chamado de Deus? E quando você descobre a sua missão, você descobre que você não precisa ser uma pessoa extraordinária para que Deus te use para fazer coisas extraordinárias. Você crê nisso? Na sua simplicidade, né? Na sua, né, digamos assim, dizer assim, puxa, mas eu não consigo. Né? É nisso mesmo. Eu também não consigo. Mas eu entendi que Deus tem uma missão para a minha vida. Eu tenho convicção, né, que Deus quer usar pessoas que não são pessoas extraordinárias nessa casa, mas que Deus tem um propósito extraordinário nessa casa, Ele tem. Você crê nisso? Por isso é importante você entender a sua missão, o seu chamado. Né? Talvez ser um médico, uma enfermeira, um engenheiro, eu não sei o quê. Mas quando você entende, querido, isso, né, você potencializa a sua vida. Então você não precisa ser uma pessoa extraordinária para fazer coisas extraordinárias para Deus. Porque Deus é um Deus extraordinário. E o Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida, quer fazer através da nossa simplicidade coisas extraordinárias. Você crê nisso? Você vai orar, puxa, eu fui ter uma unção de cura. Eu tenho uma unção de cura. Eu tenho uma unção de milagre. Com certeza você vai orar por um milagre e esse milagre vai acontecer. Mas quantos de nós recebemos palavras proféticas? Palavras de Deus. Mas não estamos sendo diligentes nessa palavra. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, né, um homem de Deus, um grande chamado de Deus. E ele fala, Timóteo, não seja negligente. O que é negligente? É o contrário de diligente. Não seja negligente com o dom que está sobre a sua vida. O qual foi colocado por, né, unção que estava no presbitério. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, nós precisamos disso. Isaac, no momento de dificuldade, ele queria sair para o Egito. Mas Deus tinha um propósito na vida dele naquele lugar. Querido, Deus tem um propósito, Deus te plantou no lugar. E você vai ser diligente, perseverante. Você vai ver que Deus vai fazer coisa extraordinária na sua vida. Você não precisa ser uma pessoa extraordinária. Mas Deus vai fazer, através da sua vida, coisas extraordinárias. Qual a sua missão? Qual a sua missão, Etel? Ser professora? Não. Deus não te chamou para isso. Você sabe que Deus separou vocês porque vocês têm um chamado extraordinário. E Deus vai sustentar. Deus vai abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. Porque tem sementes que vocês semearam que vocês não colheram ainda. Mas está guardado para você ter uma grande colheita na vida de vocês. Então, né? Mas eu não sou essa pessoa extraordinária, eu também não sou. Mas nós servimos um Deus extraordinário. E eu tenho convicção que Deus me enviou aqui para dizer para você, eu tenho um propósito nessa casa. De pessoas simples, pessoas que nem queriam ser pastor, mas querem fazer coisas extraordinárias para Deus. Então, não é na mediocridade, não é qualquer coisa que Deus tem para essa casa. Eu vejo com os olhos da minha fé que coisas extraordinárias ainda estão por vir. Eu creio, querido, eu creio, né, no caráter dessa casa, na integridade dessa casa. Né? Primeira vez que eu sentei com o pastor, e porque eu entendi a minha missão, eu estou aqui. Eu sei para que Deus me chamou. Né? Quando o pastor Marcelo me convidou, né, eu não posso negligenciar a minha missão. E a minha missão é realmente fazer coisas que às vezes eu nem imaginava que ia fazer. Mas eu sei que quando eu entendo, eu entro neste lugar, Deus me potencializa. Deus libera a graça, por favor. Sabemos que Deus é o nosso fabricante, não é verdade? E somente o fabricante sabe o porquê criou determinado produto. Né? Produto. Né? Eu não sei porque que Deus me fez tão bonito. Eu falo, né? Se eu não fosse pastor, eu ia ser modelo. Então, mas Deus me criou assim. Né? Então, eu sei da minha missão e do propósito de Deus para a minha vida. Deus sabe exatamente por que nos deu vida. E eu amo a palavra de Deus quando Jesus falei, eu vim, Marcelo, para que você tenha vida e vida em...
Deus não é o Deus de escassez. Deus não é o Deus de mediano. Deus é um Deus de abundância. E eu creio nisso na minha vida, e creio para a sua vida. Ele nos dotou com personalidade e talento. Por que Deus te deu esse talento? Por que Deus te deu esse dom? Você precisa ser diligente. Por que Deus te capacitou com essa forma, com essa maneira de você fazer as coisas? Porque Deus sabe e conta com você para fazer coisas extraordinárias no reino dele. E nós precisamos disso. Então, ele nos dotou de talento, ambições, que torna cada pessoa um exemplar único. Único. Sabemos que Deus tem um propósito com você, através de você e em você. Então, eu quero construir um futuro melhor. Eu preciso entender isso. E no momento de crise, dificuldade, Isaac, peraí. Não desça por errado. Não pegue atalho. Eu não te chamei para você ser um professor. Eu chamei para você ser um grande pastor. E Deus te tirou lá de trás da malhada, aonde ninguém acreditava em você, como Davi, e Deus te colocou na frente. Porque eu creio que quando nós entendemos a nossa missão, coisas extraordinárias nós vamos fazer para Deus. Amém? Amém, Marcelo e Flávio? Você entende? Que vocês estavam no aljavas e que agora chegou o momento de lançar essa flecha? Porque coisas extraordinárias Deus está fazendo e vai fazer através da vida de vocês. Pastor, mas eu não sou uma pessoa extraordinária. É exatamente essas pessoas que Deus vai usar. Amém, Cláudio? Você sabe que você tem um dom, você tem um talento. O que você precisa ser diligente? Aquilo que você precisa entender, a sua missão, o seu propósito. Por exemplo, eu jamais vou cantar. Porque eu não fui chamado para isso. Você acredita nisso? Hã? Então, ele quer que você descubra, por que você nasceu? Por que você está aqui? Por que você está nessa casa hoje? Por que você está ouvindo essa palavra? Porque Deus quer te dar um futuro melhor. Deus quer fazer as coisas extraordinárias. Ele quer que você descubra por que você nasceu. E contribuirá de todos os modos para você realizar o seu propósito. Deus quer realizar o propósito dele na sua vida. Mas é que você precisa alinhar o seu propósito para ele. Então, na nossa caminhada, na nossa jornada, peraí. Mas se Deus me chamou para isso, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou realizando isso? Por que eu estou me escondendo? Por que eu não estou, vou esperar, não, quando eu casar, eu vou realizar o meu propósito? Não. É a partir de hoje que Deus está chamando uma nova geração para fazer coisas extraordinárias nessa nação. Amém? Então nós precisamos entender isso mais e mais. Eu quero te dar um exemplo que muitas vezes a gente não entende. Quem conhece aqui a Ruth? Alguém conhece a Ruth? A Ruth? Você não conhece? Você tem um parente chamado Ruth? Não, né? Quem conhece a Ruth? Quem conhece a Ruth Graham? Não conhece a Ruth Graham? Billy Graham. Quem conhece Billy Graham? Levante a mão. Um dos maiores homens que pisou nessa terra, evangelista, homem de Deus. Mas Ruth Graham era a esposa de Billy Graham. Olha a importância de você entender a sua missão. Olha o que Billy Graham falou a respeito da sua esposa. Eu falei aqui, ninguém conhecia Ruth Graham. Mas Billy Graham, para mim, foi um dos maiores homens de Deus que nós podemos ver com os nossos olhos, pregando, ministrando, vídeos sobre ele, livros que você leu. E ele diz assim, olha a palavra de Billy Graham sobre a sua esposa. Billy Graham fala assim, era a minha parceira da vida. E fomos chamados por Deus como uma equipe. Uma equipe. Uma equipe. Como uma equipe. Disse ele pouco depois da morte da esposa. Ninguém mais poderia suportar a carga que ela carregava. Ninguém mais poderia carregar a carga que ela carregava. Ela era uma parte vital e integral no meu ministério. E o meu trabalho, ao longo dos anos, teria sido impossível sem o seu encorajamento e apoio.
Qual a sua missão? Qual é a sua missão? Olha a palavra de um homem de Deus sobre a sua esposa Ruth Grã. O meu trabalho ao longo dos anos seria impossível sem o seu encorajamento e apoio. Mulheres, qual que é a sua missão em relação ao chamado do seu marido? Que pode levar, o seu marido a ter um futuro melhor. Ser diligente. O meu ministério seria impossível se a Viviane não entendesse a missão dela no nosso chamado. Nós precisamos entender a nossa missão. Por que será que Billy Graham entrou nesse nível? Com certeza tinha ali uma encorajadora, uma mulher que apoiava, uma mulher que falava, nós estamos juntos, nós vamos nessa. Nós vamos alcançar, porque eu sei da missão que você tem, o chamado que você tem. Então nós precisamos ser diligentes. Olha o que ele continua falando. Estou tão agradecido ao Senhor que Ele tenha me dado Ruth. Puxa, que palavra. Será que eu posso falar isso para minha esposa? Será que a minha esposa pode falar isso para mim? Eu estou tão agradecido ao Senhor que Ele tenha me dado Ruth, especialmente durante esses últimos anos que passamos juntos, morando nas montanhas. Nos reavivamos o romance da nossa juventude. O meu amor por ela continuou a crescer a cada dia. Eu sentirei terrivelmente falta, mas estou ainda mais ansioso pelo dia em que eu possa se ajuntar com ela no céu. Quando eu li esse texto, quando eu preguei essa palavra na igreja, eu falei, Deus, me ajuda a cada dia mais a cumprir a minha missão. Qual a sua missão nessa terra? Como eu falei, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós fizemos um voto com Deus, realmente dizemos assim, Jesus Cristo é o meu Senhor, você perdeu o direito de ser uma pessoa comum. O Espírito Santo habita em você. E essa casa tem a presença do Espírito Santo. E essa casa tem um grande chamado, fazer coisa extraordinária para Deus. Eu tenho certeza que Deus quer usar a sua vida nessa casa. E a recompensa nós sabemos, que será para a eternidade. Então, querido, qual é a sua missão? É cuidar do som? Faça com excelência. É ficar na porta? Faça com excelência. É cuidar de criança? Faça com excelência. Porque talvez, querido, você não vai ser lembrado por muita gente, mas Deus jamais vai esquecer da sua missão. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, uma das frases, um dos versículos mais lidos e mais falados, ele fala, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu cumpri a minha missão. Diga para o seu irmão assim, você sabe qual é a sua missão? Isso vai potencializar a você realizar coisas extraordinárias. Ei, não pegue atalho. Não pegue atalho. Não, mas quando Deus faz isso? Não, querido, eu mal sabia falar num púlpito e ainda sofro muito com isso. Mas, querido, eu oro para Deus. Deus nunca me deixe decepcionar o Senhor. Eu tenho convicção que eu fui chamado para tocar multidões. Mas eu não sou uma pessoa extraordinária. Mas quem me chamou é extraordinário. Quem te chamou é extraordinário para fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Qual a sua missão no reino de Deus? No momento de crise, no momento de dificuldade, Isaac estava ali numa sequidão, não tinha como, mas a Bíblia diz que apareceu o Senhor, falou para ele, não desça para o Egito, não pegue atalho, não pegue atalho, não volte a fazer coisas que você largou para cumprir a sua missão. Você deixou isso.
Não volte atrás. Pastor, mas está difícil. Ei, semeia nessa terra. Que terra? Nessa terra onde eu te coloquei. Porque nessa terra, nesse mesmo ano, você vai colher 100 vezes mais. Porque você tem uma missão, não apenas para você, mas através de você, as pessoas que estão debaixo dessa seca vão colher o fruto da sua obediência e da sua missão. Eu não creio que apenas Isaac, usufruiu daquela colheita. Mas pessoas que estavam ali. E quando Deus apareceu para ele, ele obedeceu a sua palavra. Irmão, você tem um chamado de Deus. Eu sei que nós temos frustrações, decepções na nossa caminhada. Eu passei muitas decepções dentro de uma igreja. Muitas questões, muitas situações. Mas, querido, eu sei qual é a minha missão. E às vezes as pessoas falam algumas coisas para mim. E babá. Deixa de lado. Quem me chamou é fiel para cumprir o que prometeu. O maior desafio da minha vida, querido, foi sair de uma empresa bem-sucedida, que eu era um empresário. Mas eu louvo a Deus, porque eu obedeci a Deus naquele momento. E eu tenho certeza que Deus nunca vai deixar faltar a provisão. Deus te chamou? Ele nunca vai deixar faltar a provisão. Semeia nessa terra. Que terra? A terra que você está habitando. Com palavras, com ações, com atitude. Porque ainda esse ano, Deus vai fazer semear, colher 100 vezes mais. Então, é muito importante você ser diligente. A palavra de Deus para Jeremias é: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Querido, você é um profeta. Você é um profeta. Mas o que você está fazendo com o seu dom? O que você está fazendo com o seu dom? Construindo carro? Fazendo isso, fazendo aquilo? Você é um profeta. Desde o ventre da sua mãe você sabe o chamado que Deus te colocou. O desafio que você tem. Te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse: eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não te diga que passas de uma criança, porque todos o que eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar falará. Não temas diante dele, porque eu sou contigo. Isaac, fica nessa terra, habita nela, e eu serei com e te abençoarei. Porque eu tenho uma missão para você nessa terra. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho um propósito para você nessa casa. Pastor, mas está num momento difícil. Fica. Cumpre o seu chamado, a sua missão. Porque você vai ver a grande colheita que Deus vai te dar. A grande colheita que Deus vai te dar. Amém? Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre o reino, para arrancares e para derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Sabe, querido, dizer uma coisa para você. Construir um futuro melhor não é obra do acaso. Isaac ficou naquela terra. Mas a Bíblia diz que naquele mesmo ano, ele semeou. E naquele mesmo ano ele... Cara, como que eu vou semear numa terra como essa? Deus falou, querido. Entenda que Deus, o caráter de Deus, é poderoso para cumprir a sua palavra. Se Ele falou, está falado. Amém? Então, quando você descobre sua missão, você se torna uma pessoa que vai solucionar problemas. Qual que é o problema daquela terra? Falta de alimento. Qual que é o problema da nossa nação, querido? O Evangelho, a palavra de Deus. E nós precisamos semear a palavra de Deus. E quando você se torna um selecionador de problema, você vai prosperar muito na sua vida. Você crê nisso? Quando você entende, querido, que você tem um chamado, uma missão para solucionar problemas, e quando você soluciona o problema, Deus vai te prosperar muito, vai te enriquecer. É ou não é? Por exemplo, se eu sou um bom médico, a pessoa chega para mim, uma consulta, é R$2.000.
mas eu vou resolver o seu problema. Você paga ou não paga? Deus, querido, quando nós temos um problema na nossa sociedade, na sua célula, mas como que eu vou resolver isso? Você tem a capacitação do Espírito Santo. E quando você resolve o problema do reino de Deus, Deus vai te prosperar. Deus vai te abençoar. Então, os desafios vão surgir. Ministerialmente vão surgir. Não é tantos desafios, às vezes, eu falo, Deus, mas como eu faço isso? Cumpre a sua missão, querido, que Deus vai te prosperar. Quando você é um solucionador de problema, você vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida e a sua casa. Tenho convicção que o meu ministério vai ser um ministério muito próspero, e tem sido um ministério muito próspero. Mas Deus me chamou para resolver alguns problemas. Deus te chamou para solucionar alguns problemas. Na sua vida profissional, no seu trabalho. Às vezes eu fico indignado. Pastor, não deu para fazer isso. Por que não deu? É um desafio. Mas resolve isso. Resolve. Seja diligente nisso. Mas não sai, esse negócio não sai. Compra produto, faz alguma coisa. Mas tenha o resultado. Porque quando você der o resultado, você vai ser uma pessoa admirada. Ninguém resolveu esse problema. Mas esse diácono resolveu o problema. O que ele vai ser a partir de agora? Pastor. Esse líder resolveu um problema que nem pastor conseguia resolver. Mas ele não desistiu, ele perseverou, ele foi até o fim, e ele restaurou aquele casamento, e aquela geração foi abençoada. Qual é a sua missão? Parar diante da dificuldade, descer para o Egito, para tomar atalho para resolver sua vida financeira? Não. Deus é um Deus que vela sobre a sua palavra, e se você pratica a palavra de Deus, Deus vai te abençoar. Amém? Então, as circunstâncias são mais favoráveis para quem tem um propósito. As circunstâncias são mais favoráveis para quem tem um propósito. Você tem um propósito de vida? Você tem um planejamento para a sua vida, para o seu ministério? Olha a importância de você entender sua missão. Você conhece a história de Esther? No momento de dificuldade do povo. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Esther 4,14. Pois se você ficar calada nesta hora, o socorro e o livramento surgirão de outra parte. Querido, eu não quero ser substituído. Eu não quero ser substituído. Deus tem uma missão para você, Marcelo e Adri. Deus tem uma missão para essa casa. Tem uma missão para você, Marcelo e Flávia. E a palavra de Deus diz assim, pois se você ficar calado nesta hora, o socorro e o livramento surgirão de outra parte, para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Olha o desafio para Esther. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Talvez lá no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio. Por que será que Deus te colocou lá? Por que está acontecendo isso lá no seu trabalho? Para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Porque Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar uma ideia que vai salvar aquela empresa. E o nome de Deus vai ser honrado naquele lugar. Você crê nisso? Amém? Olha que Esther fala no verso 15 e 16. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejum em meu favor. Sabe, querido, construir um futuro melhor não é obra da casa. Nós não vamos construir no poder da nossa carne. Nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos nos consagrar para fazer coisas extraordinárias para um Deus extraordinário. Não é na força do meu braço. Não é, na nossa força, não. Mas a Bíblia diz que Esther falou, o desafio é grande. É um grande desafio. Nós colocamos uma meta na nossa igreja, a partir desse mês passado. Toda a primeira semana do mês é uma semana de jejum e oração. Nós vamos para a igreja orar 6 horas da manhã. E vamos sair para trabalhar às 7, 7h30, 8 horas. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai fazer coisas extraordinárias. E Deus falou comigo, Milton, não é para você forçar a barra. Essa é uma oração voluntária.
aqueles que vão entender essa missão, vão receber coisas extraordinárias de Deus. Você entende a sua missão? Jejum e oração, consagração. Deus quer te dar um futuro melhor. Mas um futuro melhor não é obra do acaso. Sexta-feira tem um tempo de oração. Por que será que tem um tempo de oração? Porque Deus quer fazer coisas extraordinárias nessa casa. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. O que você quer? Amém? Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minha criada jejuaremos como vocês. Ela não colocou a responsabilidade só para o povo. Não é só para vocês isso. Eu também como pastor, eu como líder, eu preciso orar e eu preciso jejuar. Eu preciso me consagrar. Porque construir um futuro melhor, ter uma família melhor, ter filhos melhores, requer sacrifício. Preço que nós precisamos pagar em jejum e em oração. Você quer ter um ministério extraordinário? Você quer fazer coisa extraordinária para Deus? Existe algo que nós precisamos fazer. E não é só, não, você jejue. Né? O pastor Luciano conta uma história de um casal da família, um cara da família, pastor, eu estou numa dificuldade muito difícil. Estou em dívida, situação difícil, e os caras que eu emprestei dinheiro querem me matar, pastor. O pastor falou, cara, vamos fazer um jejum, vamos orar esse final de semana. E ele falou, pastor, ore por mim, porque eu já marquei esse final de semana que eu vou para a praia. O pastor Luciano falou para ele, cara, eu vou orar para eles te matar, porque você não quer orar e jejuar. Então, muitas vezes, nós transferimos as nossas responsabilidades. Querido, Deus tem uma missão para você. Deus tem um chamado para você. Ser um grande empresário, ser um grande profissional liberal, um grande ministério, um grande músico. Mas Deus quer que nós também tenhamos nosso tempo de consagração, jejum e oração. Era um desafio, uma sentença de morte para os judeus. E Deus reverteu aquela situação. E proporcionou para Esther um futuro extraordinário. Não transfira, querido, a sua responsabilidade na oração, no jejum e na leitura da palavra. Porque através disso, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua casa e na sua família. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Não coma e nem beba durante 3 dias e 3 noites. Eu e minha criada jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas Esther, sabe por que ela fez isso? Porque ela entendia a sua missão. Enquanto nós entendemos a nossa missão, querido, nada vai nos parar. A não ser a nós mesmos, o nosso pecado. Nós saímos do projeto. Pegamos atalho, íamos para o Egito, como Isaac estava querendo. Mas Deus está falando para você, ei, não desça para o Egito. Não tome estratégia do mundo. Jejue e ore. Você vai ver que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua empresa, no seu negócio, nas suas finanças, no seu ministério. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Outra pessoa que nós podemos ver, que quando você entende o seu chamado, querido, as circunstâncias, a dificuldade, o momento de provação, de luta, você vai vencer. Josué. A Bíblia diz, quando ele se apresentou para os seus irmãos, ele diz assim, chegai-nos mais perto. Disse Josué a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. José, aqueles que vocês venderam ao Egito. E agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou diante de vocês. Diante de uma circunstância. Sabe, querido, às vezes, nós ficamos falando mal das pessoas, isso, aquilo, circunstâncias, lutas. Às vezes Deus usa pessoas dentro da igreja para provar o nosso coração. Para ver quem você é de verdade. Não, Deus quer me ensinar com essa situação.
Deus quer me provar o meu coração para ver realmente se o meu coração é reto. É por isso, querido, que nós precisamos ser diligentes diante das provações, diante das lutas, diante da dificuldade. Porque Isaac, um homem de Deus, chamado de Deus, né, ia tomar um atalho, mas a Bíblia diz que apareceu o Senhor. Por isso que eu amo esse ambiente profético. Eu falei ontem na reunião dos casais, 80% das vitórias que Deus me deu, né, como empresário, ministério, 80% que Deus quer te abençoar é através da igreja. É através da igreja. Você está aqui hoje, querido, e recebendo uma palavra de Deus, e Deus quer te abençoar. Deus quer te dar um futuro melhor. Talvez Deus está te mudando de cidade como essa família, mas não é obra do acaso. Deus quer te levar para aquele lugar, para que seja uma grande bênção naquele lugar. Há um tempo, querido, de uma grande colheita que a nossa nação vai colher. Há grandes pessoas que precisam ser alcançadas por essa igreja. Eu tenho falado para Deus, Deus me dá estratégia de evangelismo. Porque muitas pessoas, né? Eu estava orando essa semana falando com Deus, Deus, né? Teve um culto, querido, na nossa igreja, que 35 pessoas aceitaram Jesus. Há uma grande necessidade. Há uma grande necessidade. Nós não podemos pensar numa igreja mediana. Deus tem muito mais para essa casa. Deus tem caráter. Deus tem talentos, dons, que eu fico assim maravilhado. O que vai impedir? Aliás, querido, você tem que orar. Deus, o que eu preciso fazer para essa igreja crescer? Não. Você precisa orar falando assim, o que eu estou fazendo que está impedindo essa igreja de crescer? Essa é a nossa oração. Porque às vezes nós estamos fazendo coisa que impede a vontade de Deus para a nossa vida. Não desça para o Egito, não pegue atalho, semeie, porque ainda esse ano algo vai mudar, a atmosfera vai se abrir, o céu vai descer e grandes coisas vão acontecer aqui. Porque é um tempo de consagração, um tempo de jejum. E Deus responde a nossa consagração. Deus responde a nossa oração. Deus é um Deus de caráter. E Ele vela sobre a sua palavra. Que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu virei do céu, sararei essa terra e farei grandes coisas dessa terra. Porque Deus, querido, quer te dar uma empresa abençoada, um casamento abençoado, uma família abençoada, uma geração que vai realmente levar a arca, levar a presença de Deus. E eu sei que Deus está mudando algumas coisas na nossa nação, mas é através da igreja que honra o nome dEle, que glorifica o nome dEle. E tem muitas vidas que ainda vão ser alcançadas por essa casa. O que eu estou fazendo está impedindo dessa igreja crescer? O que eu estou fazendo? E José, né, venderam para o Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem nos vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Por que você acha que Deus abriu essa igreja? Foi ou não foi para salvar vidas? Foi ou não foi, Marcelo? E tem muitas vidas para ser salvas. Por que você acha que Deus colocou aqui, Fabiano? Porque tem muitas vidas que Deus vai enviar. Muitas pessoas que você vai treinar, que vão tocar essa nação. Há uma graça, uma unção no louvor, na adoração. Por quê? Então, querido, esqueça. Não volte a pegar no arado. Deus te chamou, Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. As lutas vêm, a dificuldade vem, claro que vem, querido. Nós sabemos que as dores acontecem, a situação acontece, mas eu estou pregando debaixo de uma unção de Deus, eu tenho convicção que os céus estão abertos sobre essa casa. E a provisão, os recursos, querido, vão vir do Senhor. Sabe, querido, seja diligente. Seja diligente. Talvez você não tenha um chamado ministerial, você tem... qual é a sua missão? Talvez como Ruth, a esposa de Billy Graham. Ser uma apoiadora do seu marido. Amor, vai trabalhar. Eu vou estar orando, jejuando por você. E você vai ser a melhor pessoa, vai se destacar esse ano naquela empresa. E o nome de Deus vai ser glorificado. Uma intercessora, uma apoiadora, uma mulher que realmente, né, luta pela sua casa, pela sua família. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de você. Já houve 2 anos de fome na terra. E nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar, né, e
um remanescente nessa terra para salvar vida para salvar-lhe a vida com grande livramento. Há um grande livramento, querido, que Deus quer fazer através da minha vida e através da sua vida. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio do governo e de todo o Egito. Quando você entende a sua missão, querido, você supera limites. Você amplia o seu potencial. Por que Deus me tirou de lá? Por que Deus me trouxe para cá? Por que Deus me colocou aqui? Para salvar vidas. Muitas vidas. Muitas colheitas. Um tempo de fome, o tempo de escassez acabou. É o tempo de uma grande colheita. Há um tempo de um grande futuro para essa casa, para as famílias dessa casa, para os empresários dessa casa. Há um tempo de uma grande frutificação. Ei, eu não tenho nenhuma dúvida. E eu tenho uma palavra profética que eu tomo para mim. Eu quero liberar para a sua vida. Jesus disse, eu vim para que você, Silvio, tenha vida e vida em abundância. Não é porque temos lutas, temos dificuldade, que nós vamos provar disso. Essa palavra é rema para a minha vida. Meu Deus, o Senhor não é um Deus de escassez. O Senhor não é um Deus de miséria. O Senhor é um Deus de abundância. Muitas vidas, muitas almas, muitos lugares ainda estão para ser conquistados por essa casa. Em nome de Jesus. E o maior exemplo da sua missão é Jesus. Jesus. Ele entendeu sua missão. Foi cuspido, foi humilhado, maltratado, mas, como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Por causa de mim e de você. Jesus não morreu por esse prédio. Jesus não morreu por essa cadeira. Jesus morreu por vidas. E se uma igreja bíblica, ela precisa se importar com vidas. Precisamos da estrutura, precisamos da excelência, como eu falei. Mas o que Deus mais ama nessa terra, querido, é vidas. E há muitas vidas para ser alcançadas. E quanto mais eu prego o evangelho, mais eu ensino, mais eu prego, mais eu proporciono o bem para as pessoas. O meu chamado. Um dia Deus falou comigo. Deus fez coisas extraordinárias na vida do meu pai. Meu pai estava desenganado, médico. E meu pai era de uma religião. Não conhecia Jesus na plenitude. E quando eu me converti, foi um grande desafio dentro da minha casa. E quando eu me converti, meu pai ficou doente. Acho que eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. E um dia, e as pessoas iam orar pelo meu pai, falavam de Jesus para o meu pai, e isso, aquilo, mas meu pai não tinha tomado uma decisão. E um dia Deus falou comigo, Milton, eu quero que você vá falar com o seu pai. Eu lembro que eu saí da minha cidade, Curitiba, meu pai estava em Santa Catarina, no leito de morte, na cama, mal podia andar. E eu falei para ele, pai, o que o senhor sente de eu estar indo numa igreja de crente, uma igreja evangélica? Ele falou, filho, eu sinto muita honra de você. Naquele dia, querido, essa palavra, Deus me liberou para fazer algo extraordinário nessa terra. Mas eu aproveitei aquela palavra de bênção que Ele me abençoou. Eu falei, pai, as pessoas vêm orar pelo pai. Fala de Jesus pelo pai. Mas o pai tem que tomar uma decisão. E vim embora para minha casa. Naquela semana, ele levantou daquele leito, andou 4 quilômetros a pé, entrou numa igreja, entregou sua vida para Jesus. E aqui o que Deus me falou, Milton, aquilo que eu fiz na sua casa, eu quero que você faça para os outros. Essa é a minha missão, esse é o meu chamado. Além de cuidar de pastores, servir outras igrejas, não uma placa de igreja, mas entender que Deus se importa com o reino dele. Qual é a sua missão? Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Ganhar dinheiro, construir muitas coisas e deixar aqui para o anticristo comer tudo? Ou você quer juntar galardão para a eternidade? O preço de uma vida, o preço de uma família restaurada, o preço de uma família, de um casamento, através de um evento como ontem, de um casamento restaurado, uma geração abençoada. Qual a sua missão? Por que Deus te deu esse dom? Por que Deus te capacitou? Por que Deus te selou com esse dom? Timóteo,
não seja negligente com o dom que há em ti. Se empenhe, querido, pelo reino de Deus, pela obra de Deus. A missão de Jesus. Olha o que Jesus fala no momento mais difícil da sua jornada aqui na terra. João 12, 27, se você quiser abrir. João 12, vamos ler junto, 12, 27. Eu estou encerrando. No momento de luta, querido, nós temos que talvez colar esse versículo na nossa geladeira, no nosso quarto, e dizer, João 12, 27, agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto e para esta hora. Jesus entendeu a sua missão. No momento de maior aflição, de maior luta do nosso Senhor Jesus. O que eu falei? Né? O que farei? Pai, salva-me desta hora? Não. Para isso eu vim, para essa terra, para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Por isso, querido, ele venceu a cruz. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, para que o Espírito Santo, aquele que nos capacita, aquele que vai nos levar a cumprir essa missão e nos potencializar para fazer coisas extraordinárias para o nosso Deus. O que eu vou pedir? Deus, me tira dessa situação. Pastor, Deus está difícil, o ministério, isso, aquilo. Querido, não tem coisa mais gloriosa nessa terra, é que ser e fazer a obra de Deus nessa terra. Você crê nisso? Eu tenho convicção, pastor Marcelo, pastor Adri, que Deus tem um futuro muito grande para essa igreja. Há pessoas preciosas nessa casa. Marcelo, Deus já te desafiou para um grande desafio. Não perca tempo, não fique perdendo tempo com coisa. Há um chamado de Deus na vida de vocês. Há um desespero de Deus pela vida de vocês. Fique de pé. Fique de pé. Os dois, Deus não casou vocês simplesmente porque casou. Deus uniu um propósito. Eu vejo um propósito brilhante na vida de vocês. Marcelo, você já foi tirado da aljava. E você está na mão de Deus. E Deus vai colocar vocês. E grandes gerações vão ser tocadas pela vida de vocês. Eu sei que você estava orando, Marcelo falou, Deus, fala comigo. Sua missão é o reino de Deus. É a obra de Deus. Você tem uma marca. Você tem uma marca da promessa. E sua maior marca, querido, é o caráter de Deus na sua vida. E sobre esse caráter, grande liderança, grandes líderes vão ser formados através da vida de vocês. Grandes líderes. Vocês serão formadores de líderes. Formadores de líderes. Há uma excelência. Né? Deus uniu essa excelência, né? Capacitando vocês para tocar a geração. Eu creio nessa palavra sobre a vida de vocês. Eu sei que às vezes você está meio angustiado em algumas coisas, mas descansa teu coração. Quem chamou é fiel àquilo que ele prometeu. Eu te abençoo com uma unção de frutificação extraordinária. Você e a Flávia vão viver o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Deus tem um futuro melhor para vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu e você, qual é a nossa missão? Jesus, no momento de aflição, de dificuldade, eu sei, eu vim para essa hora que eu vim. E muitas vezes, querido, no momento de dificuldade, como Isaac. Ei, Isaac, não desça para o Egito. Não pegue atalho na sua empresa. Não faça como lá no Egito. Não adianta. Eu vou trabalhar para levantar os recursos. Não, Deus vai prover o recurso. Deus vai prover, em nome de Jesus. Então, e você talvez pergunte, qual é a nossa missão? Ah, porque eu sou órfão. Por que eu sou órfão? Esther era uma mulher que foi criada pelo seu tio. Mas ela entendeu a sua missão. Escolha, querido, que a sua vida, a sua missão. Sabe qual que é a sua maior missão, querido? Que através da sua vida, Deus seja glorificado. Através do seu casamento, da sua história, Deus seja exaltado. Ah, mas por que eu sou órfão? Ah, por que eu estou aqui hoje, né, ouvindo essa palavra, essa mensagem? Porque eu nasci nessa família? Não. Por quê? Porque não, a pergunta é certa. Para quê? Para quê?
eu estou indo para aquela cidade? Para que eu estou aqui hoje? Para que esse dom que Deus me deu? Para você fazer coisas extraordinárias para Ele. Eu tenho certeza que se você for dirigente sobre essa palavra, né, ouvir o que Deus está falando, né, como Mordecai fala, não foi para isso que Deus te colocou aqui? Não foi para dar um futuro melhor que Deus te colocou aqui? Não foi? Não foi, Fabiano? Não foi, Etel? Então o que vocês estão duvidando? Porque está difícil as coisas? Vocês não experimentaram nem 10%, nem 5% do que Deus vai fazer através do ministério de vocês. Vocês são coluna nessa casa, instrumento de Deus nessa casa. Eu sei que Deus vai mexer algumas coisas, algumas funções, vão colocar vocês no trilho. E grandes coisas vão começar. Porque parece que vocês não estão vendo o resultado. Não é verdade? Mas Deus está colocando vocês no trilho. E a hora que vocês está no trilho, algumas coisas que vocês vão colocar a mão, vai ser tanta satisfação, tanta alegria, porque vocês vão ver os frutos extraordinários. Em nome de Jesus eu profetizo um futuro melhor para essa casa, para a sua família, para o seu ministério. Eu vou encerrar.